Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre a situação cada vez mais delicada que o VIO11 ele tem passado. Apesar da sua valorização no seu preço de cotação nesses últimos dias, a situação dele continua muito difícil. Como vocês podem ver aqui, nesses últimos dias, aliás, nesses últimos 30 dias, do dia 8/3, que ele estava custando aqui R$ 6,99 e na última sexta-feira, que foi o dia 5/4, ele fechou custando aqui R$ 7,49, uma valorização aí de aproximadamente 7% e um acréscimo no seu preço de cotação de 50 centavos por cada cota. Porém, apesar dessa situação, como eu mencionei, a situação do fundo, no seu último relatório gerencial, que saiu nessa última sexta-feira e que nós vamos analisar aqui no vídeo de hoje, traz informações que mostram que o fundo realmente tem passado por uma situação bem complicada e você, como cotista, tem que ficar atento a essas situações, para que depois você não acabe ficando aí no prejuízo. Então, no momento, o VIO11 ele está custando aqui R$ 7,49, então, dividend yield de 14,40%. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 8,92, então ele está sendo negociado bem abaixo do que seria o seu preço justo. E seu P sobre VP no momento está de 0,84, isso quer dizer que ele está com desconto de 16%. Patrimônio de 240 milhões, conta com caixa aqui um pouco superior a 8 milhões, 55 mil cotistas e uma liquidez média diária de R$ 442 mil. O último rendimento anunciado foi aqui no dia 28/3 de 2024 e vai ser realizado o pagamento aqui no dia 12/4 e vai ser de 6,7 centavos por cada cota. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de distribuição de rendimentos desde que ele começou lá em meados de 2021, que foi em junho de 2021, para cá. Ele se manteve estável durante o ano de 2021 e 2023, porém a partir agora desse início de ano de 2024 ele começou a diminuir os seus rendimentos. E a expectativa é que continue diminuindo no decorrer do tempo. E mais adiante eu vou mostrar por qual motivo. Vamos aqui no seu último relatório gerencial ver alguns detalhes sobre como o fundo atualmente ele está. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a letra para ficar bem visível para vocês. Pelo menos aqui no comentário do gestor não tem nenhuma novidade, ele fala mais sobre o cenário macroeconômico, mais a situação mundial, mas com respeito ao fundo mesmo, ele não menciona aqui nada de interessante. O que seria muito mais importante ele falar sobre o fundo do que sobre a situação mundial. Vindo da Vinci, a gente já imagina aí a situação. Aqui no seu demonstrativo de resultados podemos ver o seguinte, correspondente ao mês de março de 2024. Então podemos ver que ele teve uma receita total um pouco superior aqui a R$ 2 milhões, então uma receita muito pequena. Suas despesas somaram o valor aqui de R$ 646 mil, que foi as suas despesas financeiras, geralmente aí os juros e a correção monetária que ele paga dos seus CRIs. Suas taxas de administração e de gestão somaram o valor de R$ 153 mil. Ele também teve essa outra despesa aqui, que ele não menciona qual foi, de R$ 58 mil. Então, no final, pegando a sua receita bruta, que foi um pouco superior a 2 milhões, e diminuindo todas as despesas que o fundo ele teve, ele ficou aqui com um resultado líquido de R$ 1,2 milhões. Então, praticamente, uns 40% foi só pagando despesas financeiras, taxas, entre outras coisas. Então, esse valor que ele conseguiu gerar aqui de 1,2 milhões correspondeu a 4,5 centavos por cada cota. E mais aqui embaixo ele menciona que seu resultado total foi de 1,2 milhões de reais, seu resultado líquido, que correspondeu a 4,5 centavos por cada cota, porém, ele distribuiu em rendimentos 1,8 milhões de reais, o que equivale a 6,7 centavos por cada cota, que foi o que ele distribuiu no mês anterior, no mês de março. Então, podemos ver que ele gerou uma receita bem menor do que o valor que ele realmente distribuiu. E aqui embaixo a gente pode ver o seguinte, que durante o mês de março, ele iniciou o mês de março com uma reserva acumulada de 2,6 milhões de reais. Dessa reserva acumulada que ele tinha, ele usou aqui 605 milhões, que foi justamente essa diferença aqui do valor que ele gerou para o resultado que ele realmente distribuiu. Então, ele usou 605 milhões para conseguir manter o patamar de dividendos de 6,7 centavos por cada cota. E ele ainda encerrou o mês de março e iniciou o mês de abril com uma reserva acumulada aqui um pouco superior a 2 milhões, o que equivale a 7,7 centavos por cada cota. Então, ele vem queimando aí essa reserva acumulada que ele tem para conseguir manter o seu patamar de dividendos. E nesse histórico aqui de distribuição a gente pode ver como nos últimos 12 meses ele tem consumido de uma maneira muito excessiva esse resultado acumulado. Então essa linha aqui cinza por detrás dessas colunas mais escuras é justamente o seu resultado acumulado. Nota-se como no mês de abril de 2023 ele estava muito mais
elevado aqui nessa parte de trás, ó. Essa nuvem cinza aqui, ó. Então vocês podem ver que de lá para cá, essa linha, ela só vem diminuindo, diminuindo, diminuindo. E nesse mês de março foi o que ela mais caiu, se compararmos aqui de fevereiro para março. Então mostrando assim que o fundo ele tem consumido essa reserva acumulada e vai chegar uma hora que essa reserva vai acabar. Então, consequentemente, ele vai diminuir um pouco mais os seus rendimentos. Assim como o VINO 11 desde o ano de 2023 já vem diminuindo seus rendimentos, o mesmo vai acontecer com o VIO 11, se ele não conseguir resolver essa questão da sua alavancagem. E a maneira dele resolver é justamente vendendo alguns dos seus imóveis. Nos últimos relatórios gerenciais, a própria gestora mencionou que tem feito esse movimento de tentar vender alguns dos seus imóveis para poder pagar a sua alavancagem. Infelizmente, a gestora deixou para tentar resolver isso muito em cima da hora. Teve o ano de 2023 inteiro para poder vender alguns dos seus imóveis e adiantar o pagamento da sua alavancagem, mas não fez isso, deixou para a última hora e agora está aí sofrendo para conseguir honrar com seus compromissos. Aqui a gestão ela faz uma estimativa de distribuição de rendimentos até o mês de dezembro de 2024, então dizendo a gestão que vai ficar entre os 6 centavos,6 até os 7 centavos,2. Então eu acho mais provável cair do que subir. Vamos esperar aí para ver os próximos anúncios de rendimentos. Com respeito à sua alavancagem, podemos ver que atualmente ele tem 3 CRIs. O seu principal é esse CRI da Anima, que ele tem uma dívida aqui de 106 milhões de reais. Ele tem esses outros 2 CRIs aqui, porém ele não fala como é que está a situação, já que um venceu lá em 2022 e o outro em 2023, porém continua aqui. E a gestão ela não menciona como é que está a situação desses CRIs. Então podemos ver que no total o fundo ele tem uma dívida aqui de 113,7 milhões de reais. E ele tem disponível em caixa apenas 9,5 milhões de reais. Então o fundo tem realmente uma dívida aí muito elevada. E aqui a gente pode ver o seu cronograma de pagamento das suas obrigações com respeito ao seu principal, que é no caso as amortizações que ele realiza no decorrer do ano. Lembrando que esse principal, o dinheiro vem do seu caixa para poder honrar esse compromisso, e os juros é um pagamento mensal que vem da receita do fundo, a receita que o fundo ele gera no decorrer do mês. Então podemos ver aqui que do seu principal, para esse ano ainda de 2024, o fundo ele tem aqui 10,1 milhões de reais para poder pagar, porém lembrando que no momento em caixa, ele só tem aqui 9,5. Então ele tem menos do que ele deveria ter para poder honrar esse compromisso. Já no ano de 2025, ele tem aqui 2,1 milhões de reais. Lembrando que recentemente o fundo ele fez uma prorrogação dessa dívida que ele tinha, já que o seu caixa acabaria agora nesse primeiro semestre de 2024. Então o fundo ele conseguiu fazer uma renegociação e dessa maneira ele conseguiu jogar essa dívida um pouco mais para frente. Porém, o ônus dessa operação é que sua dívida se elevou. Então resolveu, de certa maneira, já que deu um fôlego aí para esse ano 2024, ele tentar vender alguns dos seus imóveis, porém, o ônus dessa operação foi que sua dívida se elevou. Então, mostrando assim como a Vinci realmente tem deixado muito a desejar com respeito à sua gestão. Infelizmente, né? Atualmente, o VIO 11 ele tem aqui 8 imóveis que totaliza uma área de 95 mil metros quadrados. Um ponto a se prestar atenção é com respeito a algumas concentrações que ele tem, especialmente nessa primeira devedora aqui, Anima, que ele tem 48% dos seus imóveis alocados somente para ela, a Gogna também com 19% e a Facamp com 16%. Então podemos ver que com respeito ao setor de educação ele tem uma concentração muito alta. Além disso, ela tem como inquilina aqui também a DASA, a Le Biscuit e as Americanas. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver com respeito à tipologia dos seus contratos, 90% são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior, 10% são contratos típicos. Aqui podemos ver o segmento de atuação dos seus inquilinos, como eu mencionei, ele tem uma concentração alta ao setor de educação, com 83%. E descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver com respeito a duração média dos seus contratos, que é até positiva, né? Um pouco superior a 8 anos. Podemos ver que a maioria dos seus contratos vão vencer a partir do ano de 2033 em diante. E descendo mais um pouquinho aqui também podemos ver que na maioria dos seus contratos é usado o índice IPCA para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis, hein? Aqui também vocês podem ver a localização e a foto, né, de cada um dos imóveis que atualmente ele tem. Então ele vai falar aqui qual a localização desse ativo, o tamanho dele também por metro quadrado, a participação do fundo e se está 100% ocupado. Então a gente pode ver aqui que principalmente na sua grande maioria, 100% dos imóveis são no fundo imobiliário VIO 11, como vocês podem notar aqui. A única questão negativa é o seguinte, que esse tipo de imóvel, especialmente voltado para o setor de educação, é muito difícil do fundo ele conseguir vender, especialmente para essas empresas do setor de educação.
Muitas vezes, essas empresas do setor educacional, elas preferem alugar do que comprar algum tipo desses imóveis. Então, a situação do fundo é mais complicada por esse fator. Os únicos ativos que ele não tem aqui como setor educacional é esse laboratório aqui, localizado na Vila Olímpia, lá em São Paulo, que o fundo ele tem 100% desse imóvel. Tem esse outro aqui também, localizado lá em São Luís, que ele tem 100% de participação nesse ativo, porém que só tem 49% dele está totalmente ocupado. E tem esse último ativo aqui, localizado lá no Rio de Janeiro, que também é 100% no fundo imobiliário VIU11. Então, como eu mencionei, pessoal, a situação do VIU11 é muito delicada. Então, vamos ver qual solução a gestão ela vai dar aí para a situação. Como eu mostrei, o resultado acumulado ele vem consumindo de uma maneira muito rápida nesses últimos 12 meses. Esse resultado acumulado ele vai acabar já em breve. Como eu mostrei aqui, essa linha cinza vem diminuindo a cada mês que se passa. Isso porque o fundo ele tem gerado um valor bem abaixo do que ele realmente tem distribuído. E nesse mês de março a gente viu aí que ele gerou aproximadamente R$605 mil a menos do que o valor que ele realmente distribuiu aos seus cotistas. Além disso, também como eu mencionei aqui, com respeito à sua dívida, sua alavancagem atualmente é um valor muito alto se compararmos com o tamanho do fundo. E o caixa que atualmente ele tem de R$9,5 milhões é muito inferior às amortizações que ele vai ter que pagar nesse ano de 2024, que é de R$10,1 milhões, e também no ano de 2025, que é de R$2,1 milhões. Então o fundo ele vai ter que vender alguns dos seus imóveis ainda nesse ano de 2024 para ele poder conseguir honrar com esse compromisso. Se o fundo ele não conseguir gerar um caixa, infelizmente, é muito provável que ele entre em situação de calote e isso vai complicar ainda mais a situação desse ativo.